Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material já existe no Brasil, publicado em língua portuguesa pela editora Rema Brasil. Esta, porém, é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo e não pode ser vendida. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 6. O ministério de Jesus depende de você. Certo dia, ao passar pelo tanque de Betesda, Jesus viu um homem aleijado por 38 anos. Ele disse àquele homem: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." O homem pegou a sua cama e foi para casa, mas ele foi o único naquela multidão que foi curado naquele dia. João capítulo 5, versículo 18. Você pensaria que depois que Jesus ressuscitasse dos mortos, em seu corpo glorificado, certamente ele voltaria ao tanque de Betesda e curaria toda aquela multidão de doentes. Certamente ele iria ao hospital e curaria todas as pessoas que estavam doentes, mas ele não fez isso. Na verdade, por mais surpreendente que pareça, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele não curou uma única pessoa ministrando pessoalmente às pessoas. Ele não fez um único milagre. Agora, não me entenda mal, Jesus ainda está curando pessoas hoje, mas não impondo as mãos pessoalmente sobre elas ou tocando-as fisicamente como ele fez antes de morrer. Hoje, ele faz isso através de pessoas que permitirão que a mesma unção que estava sobre ele flua através delas na manifestação do Espírito Santo e através da oração da fé. Antes de ascender ao Pai, ele disse: "Todo o poder me é dado no céu e na terra." Mateus capítulo 28, versículo 18. Em Marcos 16, Jesus, em essência, disse aos crentes: "Agora vocês vão em meu nome e expulsem demônios, vocês falam novas línguas, vocês impõem as mãos sobre os enfermos e eles serão curados." Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 18. Jesus não podia mais fazer isso porque ele havia sido glorificado. Então, ele está nos dizendo: agora cabe a você destruir as obras do diabo. Ele entregou a autoridade terrena e a unção celestial aos crentes. Ele nos deu a procuração para usar seu nome. Lembre-se de que Jesus disse: "Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo." João capítulo 9, versículo 5. E então, referindo-se ao corpo de Cristo, ele disse: "Vós sois a luz do mundo." Mateus capítulo 5, versículo 14. Houve uma mudança no ministério de Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos e recebeu seu corpo glorificado. Agora, ele é tanto Deus quanto Deus é Deus em todo o seu poder e glória divinos. Mas ele não curou nenhum doente, nem expulsou demônio algum, nem fez nenhum milagre nessa terra, desde o momento em que ressuscitou dos mortos até que ele ascendeu ao céu. Ele havia perdido sua autoridade para operar como homem. Uma vez que foi restaurado ao seu poder e glória divinos, era ilegal para ele fazer isso. Pois Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem e domine ele." Gênesis capítulo 1, versículo 26. Observe que ele não disse: "Deixe Deus, em todo o seu poder divino, subjugar a terra e ter domínio sobre ela." Ele disse: "Deixe-os dominar." Quando Jesus ressuscitou dos mortos e foi restaurado ao seu poder e glória divinos, ele abriu mão de seu direito de operar como homem na terra. Portanto, foi necessário que ele delegasse essa responsabilidade àqueles na terra que tinham um corpo físico de carne, sangue e ossos. Sim, Deus ainda é Deus, e ele profetizou desde o início quais serão os resultados finais. Mas hoje, Deus usa você, o crente,
como seu agente para realizar sua obra. Deus fornece a unção, mas seu corpo te dá autoridade na terra para destruir as obras do diabo. Pois como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar também, porque ele é o Filho do homem. João capítulo 5, versículos 26 e 27. Como um homem ungido pelo Espírito Santo, Jesus destruiu as obras do diabo. Certamente ele era o Filho de Deus, mas tinha autoridade para fazer isso porque ele era o Filho do homem. Nós também nascemos na terra e temos autoridade legal aqui para destruir as obras do diabo. O ministério atual de Jesus parece estar limitado ao que ele pode fazer com que o corpo de Cristo faça em seu nome e ao permitir que sua intercessão flua através desse corpo. Todas as coisas que Jesus fez em sua caminhada na terra foram feitas na antiga aliança. E temos uma aliança melhor, firmada em melhores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Jesus é a garantia desta nova aliança. Na antiga aliança, o sangue de touros e bodes cobria apenas o pecado. Não podia tirar a consciência do pecado. Mas na nova aliança, o sangue de Jesus remove a própria consciência do pecado. Por causa de 1 João capítulo 1, versículo 9, nós como crentes temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Na antiga aliança, o povo não tinha um intercessor. Deus procurou um homem que ficasse na brecha e fizesse a cerca para Israel, mas não encontrou ninguém. Mas agora Deus tem um homem. Agora temos um sumo sacerdote que vive e intercede por nós. Seu nome é Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9 foi escrito para a igreja. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando erramos, não fugimos de Deus, mas corremos para Deus. Jesus é o nosso representante diante de Deus no céu. O sangue de Jesus remove a própria consciência do pecado. Se andarmos em comunhão com Ele, não devemos ter consciência de pecado sob esta nova aliança. Veja como o apóstolo Paulo colocou: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. O sangue de Jesus e 1 João capítulo 1, versículo 9 nos dão o privilégio de andarmos retos nessa nova aliança, como se o pecado nunca tivesse existido, e Deus pode legalmente nos ungir com o poder do Espírito Santo para destruir as obras do diabo. Nas Escrituras, vemos uma grande mudança na vida de Pedro após o dia de Pentecostes. Antes de ir ao cenáculo, parece que não conseguiu fazer nada certo. Ele foi pescar e pescou do lado errado do barco. Ele correu ao túmulo e perdeu. Mas ele saiu daquele cenáculo ungido com o Espírito Santo. Ao primeiro aleijado que viu, disse: prata e ouro não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele, saltando, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versículos 6 e 8. O que aconteceu com Pedro? Ele se tornou um homem diferente depois da experiência de Atos 2, versículo 4. Era muito evidente que o que Jesus havia dito sobre o Espírito Santo estava agora se manifestando na vida de Pedro. Observe o que Jesus disse a seus discípulos sobre o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O ministério atual de Jesus está ligado ao Espírito Santo dentro de você. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e obras maiores do que estas fará, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Estas coisas vos tenho dito, estando ainda presente convosco, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 25 e 26. Observe a frase, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Aqui temos uma visão do Espírito Santo. O Consolador é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele é chamado o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Como Jesus disse, o Espírito Santo será enviado pelo Pai em meu nome e ele vos ensinará todas as coisas. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. João capítulo 15, versículos 26 e 27. Então, em João 16, versículo 7, Jesus disse: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vo-lo enviarei. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês ficarão melhor depois que eu for. Em Lucas capítulo 12, versículo 50, Jesus disse: Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Pois Jesus só podia estar em um lugar de cada vez. Ele foi limitado a um corpo humano físico até que a morte o libertou. Embora Jesus esteja corporalmente sentado à direita do Pai, ele voltou para nós na pessoa do Espírito Santo para habitar em nós. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, versículos 12 e 13. Permita-me parafrasear estes versículos. Quando eu voltar a vocês na pessoa do Espírito Santo, vou revelar coisas a vocês que vocês não podem compreender sem a revelação do Espírito Santo. E Jesus está fazendo isso hoje. Ele está revelando essas coisas pelo seu Espírito aos nossos espíritos humanos. É o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade e nos mostra o que está por vir. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 16. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil,
porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Capítulo 7. Intercessão através do seu Espírito. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículos de 25 a 28. A que Paulo está se referindo aqui quando diz que todas as coisas cooperam para o bem? Sabemos que ele não está dizendo que tudo o que nos acontece na vida coopera para o bem. Ele está se referindo a todas as coisas que Jesus, nosso intercessor, orou através dos nossos espíritos pelo Espírito Santo. Veja novamente o versículo 27. Aquele que sonda o coração e intercede é Cristo. Isso fica claro no versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo, hoje, é capaz de se unir aos nossos espíritos e orar da maneira que Deus oraria. E a maneira de orar de Deus transformará circunstâncias ruins em boas. Este é o resultado que se chama orar no Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15, Paulo disse: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o Espírito. Houve momentos em minha vida em que naturalmente eu não sabia como orar ou pelo que orar. Mas enquanto eu orava no Espírito, do meu espírito vinha a revelação. O Espírito da Verdade me deu visão de coisas que eu precisava saber. Palavra de conhecimento pelo Espírito. Vários anos atrás, eu estava envolvido na elaboração de um negócio. Enquanto eu estava sentado no escritório do banqueiro, ele me disse: Não podemos emprestar essa quantia de dinheiro naquela fazenda porque a segunda hipoteca é muito grande. Enquanto eu estava sentado lá, orando no Espírito, sob minha respiração, ouvi estas palavras vindo em meu espírito: Atravesse a rua até o outro lado. Eu pensei: Isso é ridículo. Eu nunca fiz nenhum negócio com esse banco. Enquanto eu orava no Espírito, me ocorreu novamente: Atravesse a rua até a outra margem. Então fiz o que ouvi em meu espírito. Quando eu disse ao outro presidente do banco o que eu precisava, ele disse: Eu ouvi sobre a fazenda que você comprou. Traga os papéis. Nós te emprestaremos o valor total, se você quiser. Essa revelação veio pelo Espírito de Deus. Isso faz parte do ministério atual de Jesus. Mostrar-nos o que está por vir. Às vezes, ele o faz por meio de uma palavra de conhecimento ou de uma palavra de sabedoria. Você já esteve em uma situação em que não sabia o que fazer? Talvez as coisas ao seu redor estivessem acontecendo tão rápido que você não sabia orar e não tinha tempo para orar. Mas de alguma forma, tudo acabou bem.
Então, alguns dias depois, você recebeu uma carta de alguém dizendo: "Fui impulsionado pelo Espírito de Deus a orar por você alguns dias atrás." A hora do dia em que essa pessoa foi levada a orar por você foi a hora exata em que você estava com grande necessidade de ajuda sobrenatural. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Revelado pelo Espírito. Vários anos atrás, eu estava pilotando uma Cessna 310, um modelo de avião, a caminho de casa de uma reunião na rua Lewis, em Missouri. Era inverno e eu estava em um voo por instrumentos nas nuvens. Eu voei em uma chuva gelada. Isso pode ser uma má notícia em primeira instância. O gelo pode se acumular em um avião tão rápido quanto 2,5 centímetros por minuto. E em apenas alguns minutos, você pode pegar mais gelo do que consegue carregar. O para-brisa congelou e eu podia ouvir o gelo saindo das hélices e atingindo a fuselagem do avião. Eu havia pedido permissão ao controlador de tráfego aéreo para mudar de altitude, mas ele estava muito ocupado para falar comigo. Bem naquele momento, eu pensei que eu era o único na Terra que sabia que eu estava em apuros. Mais tarde, descobri que um homem que morava a 1.300 quilômetros de distância foi inspirado a orar por mim no Espírito. Ele não sabia do que eu precisava, mas Jesus, nosso intercessor, sabia. Por ser sensível ao Espírito Santo, aquele homem permitiu que Jesus intercedesse por mim por meio dele naquele dia. Alguns dias depois, sua esposa me escreveu uma carta e perguntou o que havia acontecido comigo naquele dia, por volta das 2 da tarde. Ela disse que seu marido foi guiado pelo Espírito de Deus para orar em línguas. Ele sabia que era por mim, mas realmente não sabia sobre o que estava orando. Aquele homem não sabia qual era o meu problema ou como orar sobre minha situação no natural. No entanto, Jesus, através do Espírito da Verdade naquele homem, intercedeu por mim. O que ele orou no Espírito funcionou para o meu bem. Assim que consegui falar com um controlador de tráfego aéreo, ele me deu uma altitude diferente e eu estava fora daquela chuva gelada em poucos minutos. Então, alguns meses depois, outra senhora escreveu e disse: "Fui impulsionada a orar por você em línguas em um certo dia e não tinha ideia do porquê, mas orei até obter uma liberação no Espírito. Quando olhei na minha agenda, vi que naquele dia estávamos em um aeroporto em Little Rock, esperando o nosso voo. O aeroporto havia acabado de fechar por causa de uma neblina e da chuva de granizo. A princípio, eles disseram que não haveria aviões chegando naquele dia, mas depois disseram: um voo da American Airlines, que era o nosso voo, vai fazer uma aproximação para ver se ele consegue vir à pista de decolagem. Mas se ele não puder, esse será o último voo do dia." Eles se aproximaram, atravessaram a neblina e pousaram. Conseguimos chegar ao nosso destino a tempo. Mais tarde, descobrimos que era o único avião capaz de pousar lá o dia todo. Jesus intercedeu pelo Espírito Santo através de alguém que nem sabia qual era a circunstância, muito menos como orar. O Espírito Santo orou através de seu Espírito da maneira que Deus oraria e estava dentro da legalidade, pois ela era uma residente legal desta terra. Se ela não tivesse respondido, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Este é o ministério de Jesus, nosso intercessor. Mas se ele não consegue fazer com que alguns crentes se rendam ao Espírito Santo, ele está um tanto limitado no que pode fazer, pois o corpo de Cristo é o corpo que Jesus tem aqui na terra hoje, pelo qual ele pode operar. O corpo físico de Jesus deu a ele autoridade para destruir as obras do diabo quando ele estava na terra. Agora Jesus está glorificado, assentado à destra do Pai. Ele é a cabeça e nós somos o corpo, mas agora ele intercede por meio de nós, pois nosso corpo físico lhe dá autoridade para interceder. Se Jesus deve orar por nós hoje, ele precisa fazê-lo através de um corpo na terra. Você percebe nas Escrituras que Jesus não curou nenhum doente ou expulsou demônio algum desde o momento em que ele ressuscitou dos mortos até que ascendeu ao céu.
ele ainda está no ramo da cura, mas o faz por meio de crentes ungidos pelo Espírito Santo ou pela oração da fé. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, Marcos 16, versículos de 15 a 20 e Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Faça a si mesmo esta pergunta: é legal para Jesus orar por nós no céu depois de ser restaurado ao seu poder e glória divinos? Ele é tão Deus quanto Deus é Deus, ou o Espírito Santo é Deus. Se Deus orasse por você, para quem ele oraria? Pelo que vejo nas Escrituras, acredito que é biblicamente ilegal que Deus ore no céu por nós na terra. Ele entregou a terra arrendada à humanidade e lhes disse para subjugá-la e ter domínio sobre ela. Salmos 115, versículo 16, Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 e Salmos capítulo 8, versículos de 3 a 6. É por isso que o ministério atual de Jesus, como nosso intercessor, está ligado ao corpo de Cristo aqui na terra. Se o corpo de Cristo não responder à unção do Espírito Santo para orar no Espírito por aqueles que precisam desesperadamente de ajuda sobrenatural, então ele está severamente limitado em seu ministério de intercessão. Mas Jesus tem o direito bíblico de orar sobrenaturalmente através do Espírito Santo em você aqui na terra, pois você tem um corpo e é um membro do corpo de Cristo. Isso te dá autoridade legal aqui na terra hoje. Paulo disse que, quando não sabemos orar como devemos, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas ou nossa incapacidade de compreender como e pelo que orar. Acredito que houve muitas tragédias que nunca teriam acontecido se o corpo de Cristo tivesse sido mais sensível ao ministério intercessor de Jesus, permitindo que ele intercedesse por meio de seus espíritos aqui na terra. Já que ele está sentado à destra do Pai, ele tem que fazer isso por meio de alguém na terra. Nós, como crentes, somos o corpo de Cristo na terra hoje, ao qual Jesus delegou autoridade. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. Marcos registra assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 20. Marcos 16, versículos de 15 a 20 é uma confirmação dessa autoridade sendo exercida pelos crentes. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo disse: Agora vós sois o corpo de Cristo e os membros em particular. Você é o corpo que Cristo deve usar na terra, pois você tem autoridade dada por Deus na terra. Em Marcos 18, versículo 19, Jesus disse: Se dois de vós concordardes na terra. A concordância ou oração deve ser na terra. Parece que ele tem que fazer isso através de um residente legal aqui. Você pertence àquele corpo que pode ser usado para parar as obras do diabo na terra. A intervenção celestial está disponível para nós, mas esse pedido deve vir por meio de alguém aqui na terra. Portanto, era legal para Deus ungir Jesus com o Espírito Santo e poder de cura, porque Jesus nasceu aqui, e aquele corpo lhe deu autoridade. Jesus era o Filho de Deus, mas ele era um homem. Foi depois que foi batizado no Rio Jordão que a unção de Deus veio sobre ele e foi com o propósito de destruir as obras do diabo. Vamos olhar novamente em Lucas, o 4º capítulo, onde Jesus se levantou na sinagoga e leu do profeta Isaías
a respeito de si mesmo: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus era um residente legal com autoridade terrena, mas a unção de Deus deu a ele a habilidade de destruir as obras do diabo. O primeiro sermão que Jesus pregou foi na sinagoga de sua cidade natal, e os religiosos tentaram matá-lo. Ele passou pelo meio deles e foi para Cafarnaum. Lucas capítulo 4, versículos de 28 a 31. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Lucas capítulo 4, versículos 33 e 34. Aqui vemos que um demônio estava desafiando a autoridade de Jesus. Você teria pensado que o demônio teria dito: Ele é um falso profeta, não creiam nele. Mas aqui estava um demônio testemunhando de Jesus. Porque no mundo um demônio testemunharia de Jesus dizendo que ele era o Santo de Deus? Em suas próprias palavras, o demônio estava realmente dizendo a Jesus: Eu sei quem você é, e é ilegal para você me expulsar, porque você é Deus. Você deu o domínio desta terra ao homem, então você não pode. É ilegal, pois as Escrituras dizem que é impossível que Deus minta. Você terá que violar sua palavra se me expulsar. Permita-me parafrasear o que Jesus disse: Cala a boca e saia dele. O demônio ficou confuso, mas obedeceu à ordem de Jesus. Mateus nos dá outro relato dos demônios desafiando a autoridade de Jesus para expulsá-lo antes do tempo. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gerazenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus capítulo 8, versículos 28 e 29. É evidente aqui nesta passagem das Escrituras que os demônios estavam desafiando a autoridade de Jesus para expulsá-los, pois ainda não era a hora. A que hora se referiam? O tempo em que o contrato de arrendamento nesta terra expira. Apocalipse capítulo 10, versículos de 1 a 7, capítulo 11, versículo 15 e capítulo 20, versículo 2. Eles sabiam que havia um tempo definido e sabiam que Deus não poderia mudar esse tempo. Já está definido, mas eles não perceberam que Jesus não estava operando como Deus. Ele estava operando como um homem ungido com o Espírito Santo. Era perfeitamente legal para ele destruir as obras do diabo a qualquer momento pela unção de Deus. Galera, interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só para convidar você para seguir a nossa página lá no Instagram. Todo dia tem conteúdo novo lá, a gente está sempre postando. E aí você pode compartilhar com seus amigos as mensagens que são geralmente aqui dos livros, dos pregadores, dos ministros que a gente posta aqui no canal, entendeu? Então, se você ainda não segue a página do canal lá no Instagram, segue lá. É @verdade-da-palavra_. Eu vou deixar aqui o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aproveita e segue a gente também lá no Telegram, porque aí você pode ficar por dentro de todos os avisos, porque eu sei que nem sempre o YouTube entrega todos os conteúdos. Às vezes a gente posta vídeo e a pessoa não recebe a notificação. Então lá no Telegram você também vai ser sempre notificado quando eu postar vídeos, além de outros avisos que eu possa dar por lá. Entra lá e segue a gente, tá bom? Continua com o vídeo. Satanás não poderia lidar com um homem operando totalmente no espírito. Jesus, andando perfeito e reto na antiga aliança, era mais do que Satanás podia suportar. Toda vez que ele vinha contra Jesus no caminho da tentação, Jesus dizia: Está escrito.
citando apenas o que Deus disse em sua palavra. Essas 3 palavras abalaram irremediavelmente o reino de Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4. Satanás sabia o que Jesus veio fazer, então ele tentou desviá-lo. Ao citar as Escrituras fora de contexto, ele tentou enganar Jesus para que saltasse do templo para a morte. O propósito de Satanás era destruir o corpo físico de Jesus, pois ele seria o sacrifício final. Mas Satanás não pôde resistir à palavra de Deus que Jesus falou, então ele se afastou dele por um tempo. Em Hebreus 10, versículo 5, encontramos estas palavras de revelação a respeito de Jesus ser o último sacrifício na antiga aliança. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Jesus tirou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Temos um problema de pecador, mas não temos um problema de pecado. Jesus foi a cura para o nosso problema do pecado. O corpo físico de Jesus deu a ele autoridade para operar nesta terra. Deu-lhe autoridade para executar julgamento e justiça por nós e contra o diabo. Pois, como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar também, porque ele é o Filho do homem. João capítulo 5, versículos 26 e 27. Como Atos 10:38 nos diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, pois Deus estava com ele. Jesus tinha autoridade para fazer isso como homem, mas ele não tinha capacidade de destruir as obras do diabo até que Deus ungisse. Também é importante que você entenda a autoridade que seu corpo físico te dá. Estou convencido de que esta é a chave para o corpo de Cristo operar em todo o seu potencial, como Deus planejou. Seja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, ele pensou que não era uma coisa para ser agarrada ou segurada. Ele realmente se despojou de seu poder e glória divinos quando veio à terra. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículos de 7 a 10. Ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, dos seres no céu, seres na terra e seres debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 11. Por anos eu pensei que este versículo dizia que todo joelho se dobraria a Jesus, mas diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Temos autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus nos dá autoridade em 3 mundos. Jesus foi feito como homem, e isso é vital para entender nossa autoridade na terra. Por anos, eu pensei que Deus e o diabo eram quase o mesmo em poder, e que a razão pela qual estava demorando tanto para se estabelecer sobre o bem e o mal era porque eles ainda estavam lutando para ver quem venceria. Então li a contracapa do livro de Apocalipse e descobri que Jesus já havia vencido a batalha. O fim já está estabelecido. O diabo está derrotado. Deus está exaltado. Somos mais que vencedores por meio de Jesus, nosso intercessor. Mas ele está esperando pacientemente que o arrendamento da terra expire. Recomendo a você que ouça o livro de Charles Capps intitulado Autoridade em 3 Mundos. Você pode encontrar este audiolivro no canal da Suso Produções. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito,
Não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!